Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É mais um momento que nós temos aí para adorar e para magnificar o nome do nosso Deus, amém? Ele que vive e reina para todo sempre, tem cuidado de nós. E nós só temos a agradecer a Deus pela sua linda bondade. Tudo que Ele tem feito tem sido maravilhoso, tem sido bom. E nós só temos a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer na minha vida e na tua vida. Nessa manhã, hoje e sempre, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, trabalha, faça infinitamente mais do que tudo que nós temos pedido, do que tudo que nós temos pensado. O Senhor é o único na minha vida, conforme diz a tua palavra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O Senhor é o único intercessor entre Deus e os homens. Então eu louvo, engrandeço, magnifico, exalto o teu santo nome, que maravilhoso é o Senhor. Panda, seja bem-vinda, Dona Maria de Lourdes, que Deus esteja abençoando, minha amada irmã. Debe Cinta, seja bem-vinda, Deus esteja abençoando aí todos os meus amados irmãos e irmãs que têm entrado aí conosco na live nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, que bom nós estarmos juntos, que bom nós estarmos aqui para engrandecer o nosso Deus. E eu te convido à oração. Eu quero orar contigo nessa manhã, quero estar chamando você para nós estarmos aí nos consagrando ao Senhor através da nossa oração, através da nossa busca, e que o Espírito Santo de Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, amém? Glórias a Deus. Então Deus, aleluia, tem aí nos ouvido. Fala com Deus aquilo que você tem, aleluia, para com Ele nessa manhã. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque aí no Santos dos Santos, se coloque aí verdadeiramente no seu altar. Fala com o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero o Senhor, aleluia, na minha vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja o Senhor para comigo na data desse dia, amém? Glórias a Deus. Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, aleluia, por acordar, ó Pai, pelo teu despertamento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, mas o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós, o Senhor tem feito, ó Pai, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. A tua boa mão, Pai, tem nos alcançado. O Senhor tem sido, Senhor Deus, para conosco, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, verdadeiramente, Senhor Deus, grandioso. A tua boa mão, ó Pai, venha fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia, é mais um momento, Senhor, que nós temos, ó Pai, para estar falando contigo. É mais um dia, é mais um momento, ó Pai, que nós temos, ó Pai, para estar te engrandecendo, ó Pai. Então, Senhor, nos ajuda, ó Pai, aleluia, nos fortalece e faça de nós instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos. Que o poder do teu Santo Espírito, ó Pai, seja, Senhor Deus, aleluia, fazendo infinitamente mais sobre a minha vida, sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos, ó Deus. Nós temos, ó Pai, verdadeiramente, Senhor Deus, um desejo, ó Pai, de estar conhecendo o Senhor mais e mais. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, venha fazer, Senhor Deus, ó Deus de Israel, segundo, Senhor Deus, o teu querer, segundo o teu efetuar, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a cada um de nós, ó Pai,
porque sabemos, ó Pai, que a intenção, Senhor Deus, aleluia, do teu coração, a tua vontade, Senhor Deus, que é boa, perfeita e agradável, tem dito, Senhor Deus, que o Senhor deseja, Senhor Deus, que outras pessoas que, aleluia, não estão nesse aprisco, ó Pai, o Senhor deseja que venham estar, ó Pai. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nesse momento, ó Pai, nós oramos, ó Pai, aleluia, testificando, Senhor Deus, da tua boa palavra, Senhor Deus, do teu grande amor, ó Pai, aleluia, dos projetos, ó Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, pois, Senhor Deus, o Senhor disse: eu vou para o Pai, vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Aleluia, pois na casa de meu Pai tem muitas moradas. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, então, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, aleluia, acumular tesouros no céu, ó Pai, aleluia, em nossas casas espirituais, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que venhamos despertar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, para a vida, Senhor Deus, ó Pai, Pai querido, Pai amado, aleluia, na Jerusalém celestial, assim, Deus, esteja, Senhor Deus, operando na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, naqueles que não te conhecem ainda, pois o Senhor, ó Pai, aleluia, enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, teu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai amado, Pai querido, Ele, Senhor Deus, tomou o nosso lugar ali na cruz do Calvário, ó Pai, derramou seu sangue puro e carmesim, Senhor Deus, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Senhor Deus, foi o sangue de Cristo, ó Pai, vertido ali na cruz, Senhor Deus, que pagou, Senhor Deus, os nossos pecados, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela preocupação conosco, ó Pai, diz a tua palavra, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, o Consolador, aleluia, Senhor Deus, aquele que é amigo, aquele que vai na frente, aquele que prepara o caminho, aquele que tem cuidado de nós, ele tem, oh Deus Israel, ele tem, Senhor Deus, clamado ao Senhor com gemidos inexprimíveis a nosso favor, ó Pai. Então, nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que venhamos, ó Pai, nos impulsionar, Senhor Deus, na tua direção, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus de Israel, só o Senhor, ó Pai, para fazer, Senhor Deus, infinitamente mais, aleluia, do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Deus de Israel, nos ajuda, nos fortalece, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, que a cada dia, a cada momento, a cada instante, Pai, venhamos, ó Pai, louvar, engrandecer e magnificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, aleluia, nós oramos. Assim, ó Deus, nós clamamos, assim, ó Deus, nós colocamos a nossa vida no altar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ó Deus de Israel, nos fortalecendo. Esteja derramando, Senhor Deus, das tuas mãos potentes. Esteja, Senhor, nos ajudando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois precisamos, ó Pai, do Senhor. Pois precisamos, ó Pai, aleluia, da tua ajuda, Pai. Nós oramos também, Senhor Deus, aleluia, por Israel, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor Deus, aleluia, que aqueles, ó Pai, aleluia, que têm colocado, Senhor Deus, a confiança no Senhor, são como os muros de Sião, aleluia, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, assim seja, Senhor Deus, o teu Israel, assim, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, onde quer que estejamos, ó Pai. Opera, Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Eu oro, Senhor Deus, clamando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, dos meus filhos, ó Pai, o Brendo, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que a tua santa mão, ó Pai, esteja sobre eles, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, Senhor Deus, sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos meus filhos. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu entrego eles nas tuas mãos, ó Pai, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor venha prosperar o caminho deles, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que eles sejam um testemunho vivos, ó Pai, aleluia, do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, das tuas maravilhas, assim, Pai amado,
Pai querido, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, aleluia, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, testemunhando, testificando e sendo uma bênção, Senhor Deus de Israel, diante do Senhor. Toma também, Senhor Deus, os meus amados irmãos, ó Pai, aleluia, que estão conosco nessa manhã, Senhor Deus, nessa live, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma também os nossos amigos, ó Pai, aqueles que têm entrado pela primeira vez, ó Pai, que venha sentir, Senhor Deus, a Tua presença, a Tua unção, Senhor Deus, a Tua mão potente, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também coloco diante do Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, aleluia, aqui representadas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a família, Senhor Deus, aleluia, da nossa amada irmã Lucinéia, a família, Senhor Deus, da nossa amada diaconisa da Cília, a família, Senhor Deus, do nosso amado irmão Luiz, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pastor Márcio e família, também, Senhor Deus, pastor, aleluia, José e família, também, Senhor Deus, pastor, oh Deus de Israel, santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai, toma os pastores, ó Pai, da Infraíndice, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, maravilhosamente, Pai, faça, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma bênção, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, aleluia, Diácono William, família, Senhor Deus, toma, Senhor Deus, cada família aqui representada, a família da Cleonice, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, indo de encontro, ó Pai, aos teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de um modo, ó Pai, aleluia, abundante, de um modo transbordante, Senhor Deus, que para a honra e glória do Senhor, ó Pai, sejam, Senhor Deus, todos, ó Pai, abençoados, ó Pai, sejam todos, ó Pai, aleluia, cheios, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, move as águas, ó Pai, aleluia, nesta manhã, também nessa manhã, Senhor Deus, eu coloco, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai, aqueles que andam, Senhor Deus, enfermos, ó Pai, aqueles, ó Pai, que têm passado por situações dificílimas, Pai, na área da saúde, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, com depressão, aqueles, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que têm abandonado as suas casas, ó Pai, que têm, Senhor Deus, vivido, oh Deus de Israel, vivido alucinados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, muitos, ó Pai, têm, Senhor Deus, vivido debaixo das marguias, caminhando, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com possessões malignas, ó Pai, mas o Senhor, ó Deus, é Deus que trata, é Deus que cura, é Deus que protege, Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui fica a minha oração, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a minha vontade, Senhor Deus, para que eles sejam curados, ó Pai, transformados, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, quantos, ó Pai, estão desenganados, ó Pai, pelos médicos, ó Pai, quantos, ó Pai, têm passado, ó Pai, situações, ó Pai, dificílimas, Deus de Israel, e assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, assim eu clamo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, para que o Senhor esteja entrando, Senhor Deus, dentro dos lares, ó Pai, aqueles, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, está com problemas, ó Pai, de dor de cabeça, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, aleluia, com dor no peito, dor nos ossos, ó Pai, dor nas pernas, nos braços, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tem sido uma constante, ó Pai, tem sido, Senhor Deus, aleluia, muitas vezes, ó Pai, doenças, Senhor Deus, reumáticas, ó Pai, aleluia, doenças, ó Pai, que persiste, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, assim, Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, te pedindo, Senhor Deus, um milagre, ó Pai, aleluia, sobre a Nicole, Senhor Deus, sobre a Valentina, sobre a vida, Senhor Deus, da diaconisa da Cília, Senhor Deus, sobre toda a sua família, também, Senhor Deus, sobre a vida da missionária Diva, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a vida, Senhor Deus, da nossa amada irmã Elaine, Senhor Deus, faça um milagre, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ela tem pedido, Senhor Deus, tanto tem orado, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuida também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, clamando ao Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pela nossa amada irmã Edna, Senhor Deus, esteja curando, ó Pai, esteja operando, ó Pai, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, cuida também, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da sogra, Senhor Deus, do nosso amado pastor, Senhor Deus, ô Deus de Israel, da Ciel, Senhor Deus, visita ela, cuida, Senhor Deus, também coloco nas tuas mãos, ó Pai, pastor Carlos Wesley, ó Pai, esteja, Senhor Deus, operando sobre a vida dele, derramando o teu poder, derramando a tua unção, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais
do que tudo, Senhor Deus, que tenham pedido, Senhor Deus, do que tudo que tenham pensado, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, derramando, Senhor Deus, do teu amor, ó Pai, sobre a vida deles, Senhor Deus, sobre a vida da família. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do Odismar, Senhor Deus, esteja protegendo, guardando, livrando do mal, também da sua mãezinha, Dona Cleci, o Senhor José, Senhor Deus, esteja tomando seus filhos nas suas mãos, ó Pai, sua esposa, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais, Senhor Deus, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, aleluia, nessa manhã, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito, ó Pai, esteja também, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, nas tuas mãos o nosso pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, cuida dele, Senhor Deus, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos, ó Pai, encontram, Senhor Deus, desempregados, ó Pai, precisando, Senhor Deus, de uma porta aberta, Senhor Deus, outros com dificuldades, ó Pai, aleluia, a respeito, ó Pai, das contas mensais, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor nos chamou para comer, Senhor Deus, o melhor na tua mesa, Pai, então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, coloca por terra, Senhor Deus, toda desigualdade social, ó Pai, que venhamos, ó Pai, aleluia, viver, Senhor Deus, conforme no dia, Senhor Deus, de Pentecostes, ó Pai, no dia, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que ali, Senhor Deus, foram, Senhor Deus, derramados, ó Pai, do teu Santo Espírito, ó Pai, que ninguém tinha falta de nada, todos viviam, Senhor Deus, unânimes, Pai, em constante, Senhor Deus, consagração, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, quando, Senhor Deus, muitos, ó Pai, vendiam, Senhor Deus, as suas propriedades, ó Pai, e distribuía, Senhor Deus, para aqueles que tinham falta, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venhamos, ó Pai, viver, Senhor Deus, uma vida, Senhor Deus, de santidade, uma vida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, pautada, Senhor Deus, com teu carinho, com teu amor, ó Pai, nos dedicando ao Senhor, sendo, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim seja, Pai, a tua mão para conosco, ó Pai, assim seja, Senhor Deus, o teu poder salvífico, ó Pai, e venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Maria, que Deus esteja te abençoando aí, também a Cláudia Camargo, que Deus esteja aí derramando do seu poder, da sua unção, que Deus esteja aí operando, aleluia, na vida de cada amado irmão, na vida de cada amada irmã, também o Roberval também, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, também que Deus esteja aí visitando a nossa amada irmã Darcília Maria, que Deus esteja aí operando a nossa diaconisa, que Deus esteja operando também sobre a vida de cada amado irmão, também da nossa irmã Maria Salles Andrade, Marina Salles Andrade, né? E a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando a todos nessa manhã, derramando do seu poder salvífico, da Assunção, que nós venhamos estar aí cheios do poder do Espírito Santo e que venhamos ser uma bênção diante desse Deus aí que tem verdadeiramente entrado com seu poder sobrenatural na minha vida e na tua vida. Amém? Então, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, Ele que tem aí olhado nessa manhã para mim e para você, os seus olhos são como chamas de fogo, né? Diz a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem uma palavra maravilhosa para mim e para você, e eu gosto muito dessa palavra que está aqui em Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12 e versículo 13. É uma palavra assim abençoadíssima, que ele diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes aos seus olhos, aos olhos daquele com quem havemos, aleluia, de tratar. Nós iremos tratar com o nosso Deus todas as coisas que nós temos feito. Ele, aleluia, nos pedirá conta naquele grande dia. E nós, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que verdadeiramente nos posicionar, colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor,
Eu sou um instrumento nas tuas mãos, então usa-me, capacita-me e faça acender infinitamente mais, porque, aleluia, eu quero ser usado por ti, eu não quero ficar de qualquer maneira. O Senhor tem a primazia de todas as coisas na minha vida, e eu louvo, engrandeço e magnifico ao Senhor, amém? Também a nossa amada irmã Karen Ribarra, seja bem-vinda, Deus esteja abençoando aí poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Martinha, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente. Também a Milton, que Deus esteja te abençoando aí, operando. Aleluia. Nós já estamos aqui na live com os amados irmãos, nós estamos aqui no Kauai com 1.071 pessoas. Que Deus esteja aí abençoando os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Enia Vasco, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo, ela aí direto de Moçambique. Que Deus esteja aí abençoando a nossa amada irmã Karen Ribarra, direto aí do Chile. Que Deus esteja derramando do seu poder, da Assunção, nas minhas amadas irmãs. Que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Que seja um tempo assim de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, que possamos agradar o coração do nosso Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Horário dessa programação hoje, nós estamos transmitindo aí de 7h30 da manhã. Antes de 7h30 nós já estávamos aí em oração no ar. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador e responsável também por esse trabalho. Texto bíblico de hoje. Hoje nós vamos estar utilizando o texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 1, versículo 24. A reflexão, que nós vamos ter aí a respeito da vida e morte do apóstolo Lucas. Data de hoje. Hoje é 9/5/2023. Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Hoje nós temos aí o culto da família. Você é o nosso convidado especial. A partir das 19 horas nós estaremos aí para louvar, engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre. Amém? Eu tenho deixado aí com os amados irmãos 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí visitando o canal, deixando o seu like, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente. Então, esteja vendo aí os vídeos, Aquela pessoa que não conhece Jesus ainda, envia para ela, fala: olha, tem um pastor aqui que ele tem orado, que ele tem clamado para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam curadas, transformadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, verdadeiramente eu creio, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, hoje é dia 9 de maio de 2023. Então, 9/5/2023 é mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso, regozijamos e nos alegramos nesse nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Quero abrir aqui em Lucas e quero te convidar para estar conosco aí, lendo Lucas capítulo 10. É um texto abençoadíssimo. Lucas, aleluia, um médico amado. Nós vamos estar estudando sobre Lucas hoje. Nós vamos estar falando, aleluia, sobre esse homem, aleluia, um dos 70 que estava aí acompanhando o ministério do apóstolo Paulo, e tudo que ele via a respeito de Paulo, ele escrevia. E nós temos aí a alegria nessa manhã de estar lendo sobre Lucas, o médico amado. Diz assim a palavra do Senhor: a missão dos 70 discípulos. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, lugares onde havia de ir. E dizia-lhes: grande
é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforjes, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, voltará para vós. E ficai na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, aleluia, se fizessem as maravilhas que em ti foram feitas, já há muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para ti, Tiro e Sidom, haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitaram. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou, aleluia, poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos, aleluia, antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai, aleluia, me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurado os olhos de quem veem o que vos vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós, aleluia, vedes, e não o viram, e ouvir o que vós, aleluia, ouvis, e não o ouviram. Assim, a palavra de Deus tem sido anunciada ao meu coração e ao teu coração nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, mas boníssimo. Em todo o tempo, o nosso Deus tem sido maravilhosíssimo. Então, vamos colocar
verdadeiramente a nossa vida no altar, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Oh Deus de Israel, como é bom nós estarmos aqui nessa manhã, como é bom nós podemos anunciar a Tua palavra. Amém? Então Lucas capítulo que nós acabamos de ler aí, Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 24. Mas eu quero dar continuidade ao nosso trabalho aqui pela busca, incessante dos apóstolos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estar falando sobre Lucas, Continuando aqui, por ser médico, Lucas sabia da importância de ser meticuloso. Ele usou suas técnicas de observação e análise para investigar profundamente as histórias sobre Jesus. Seu diagnóstico: o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. Bíblia de estudo de aplicação prática. Estamos em dívida com o falecido doutor A.T. Robertson pela sucinta biografia de Lucas. A lenda de que Lucas foi um dos 70 enviados por Jesus é pura conjectura, assim como a história de Lucas era um dos gregos que procurou Filipe para ser apresentado a Jesus. João 12, 20. Ou companheiro de Cleopas a caminho de Emaús. A conclusão clara de Lucas 1 e 2 é que o próprio Lucas não foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Em Colossenses capítulo 4, versículo 14, Paulo distingue Lucas do grupo dos circuncisos, Aristarcos, Marcos, Jesus chamado Justo, Epáfras, Lucas e Demas do grupo dos gentios. Os escritores cristãos primitivos acrescentavam que ele teria vindo direto do paganismo para o cristianismo. Ele pode ou não ter sido um judeu prosélito. Sua primeira aparição com Paulo em Troade está, está onde aqui, em harmonia com a ideia, a introdução clássica do Evangelho. Mostra que ele era um homem culto, homem das letras, e seu grego tinha um estilo literário semelhante no Novo Testamento. Somente os escritos de Paulo e a Epístola aos Hebreus, seu local de origem é muito incerto. O texto é de várias autoridades latinas, tem um nós. A passagem de Atos, capítulo 11, versículo 27. Se essa leitura, o chamado do texto, for o original, então Lucas estava em Antioquia e poderia ter estado presente no grande evento registrado em Atos, capítulo 12. Porém, é possível que o texto ocidental seja uma alteração. De qualquer forma, não é muito provável que Lucas seja a mesma pessoa que Lúcio, de Atos, capítulo 3, verso 1, Hansai, que acha que Eusébio não quis dizer que Lucas era nativo da Antioquia, mas somente que ele tinha contatos familiares em Antioquia. Jerônimo o chama de Lucas médicos. Ele certamente demonstra interesse pela Antioquia. A Antioquia, é claro, teve um papel importante no trabalho inicial de Paulo. Outras histórias dizem que Lucas viveu em Alexandria e na Caia.
e narra que ele morreu na Acaia ou na Bitínia. Porém, sabemos que ele viveu em Filipos por um período considerável de tempo. Ele conhece Paulo em Troade, um pouco antes da visão de um homem da Macedônia. Atos capítulo 16, versículo 10 ao versículo 12. E uma conversa com Paulo sobre o trabalho na Macedônia pode muito bem ter sido a ocasião daquela visão e chamado. Lucas permanece em Filipos quando Paulo e Silas deixam a cidade. Atos capítulo 16, versículo 40. Então partiram. Ele está lá quando Paulo retorna em sua terceira viagem com destino a Jerusalém. Atos capítulo 20, versículo 3 ao 5. Ele demonstra um orgulho natural diante da afirmação que Filipos é a primeira cidade do distrito quando comparada a Anfípolis e Tessalônica. Atos capítulo 16, versículo 12. Primeira do distrito. Em suma, podemos considerar Filipos como sendo a cidade de Lucas, apesar de ele ser um homem que viajou muito e pode ter estado com Paulo na Galácia antes de ir a Troade. Talvez ele tenha cuidado de Paulo enquanto estava doente lá na Galácia, capítulo 4, versículo 14. Seus últimos anos foram gastos principalmente com Paulo, fora da cidade de Filipos. Atos capítulo 20, versículo 3 ao 28 e também o 31. No caminho de Jerusalém a Cesareia, na viagem a Roma e em Roma, Paulo, que está aí como referência em capítulo 4 de Colossenses, versículo 14, expressamente chama o médico amado. Lucas era o médico conselheiro de Paulo e sem dúvida prolongou sua vida e curou de muitas doenças sérias. Ele era um médico missionário e provavelmente manteve a prática da medicina em conexão com seu trabalho em Roma. Ele possivelmente praticou a medicina em Malta. Atos capítulo 28, versículo 9. Lucas demonstra uma natural predileção por termos médicos em seus livros. É possível e muito provável que em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 18, o irmão seja equivalente a o irmão de Tito mencionado, isto é, seu irmão. Se for isso, devemos entender que Paulo teve contato com Lucas em Filipos a caminho para Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Também em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, isso explicaria, portanto, porque Atos, o nome de Tito, não aparece, já que ele era irmão de Lucas, autor do livro. Se a leitura do texto em Atos 11, 27 estiver correta, Lucas encontrou-se com Paulo em Antioquia antes da primeira viagem missionária. Do contrário, este encontro só aconteceria em Troade durante a segunda viagem, mas ele é mais ou menos a companhia constante de Paulo, desde Filipos em seu retorno a Jerusalém durante a terceira viagem missionária, até os 2 anos em Roma no final de Atos. Aparentemente ele não estava com Paulo quando Filipenses 2, 20 foi escrita, apesar de, como já vimos, ele estar com Paulo em Roma quando este escreveu Colossenses e Filemão. Lucas foi a única companhia de Paulo durante a sua segunda viagem, durante a sua segunda prisão em Roma. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Sua devoção por Paulo durante esse período de exposição ao perigo e maravilhosa
Parou por aí. Há uma lenda sobre Lucas que diz que ele era pintor. Plummer acha que a lenda é mais antiga do que às vezes se supõe e que tem um forte elemento de veracidade. É bem verdade que ele desenhou cenas vívidas com a sua caneta. Os artistas primitivos gostavam muito de pintar cenas do Evangelho de Lucas. A figura alegórica de um boi ou novilho em Ezequiel capítulo 1 ou Apocalipse capítulo 4 foram aplicadas ao Evangelho de Lucas. Literatura sobre a Bíblia, dicionário bíblicos, comentários, vidas de Paulo, introduções e assim por diante. Tudo isso estarei revelando a respeito dessa pintura, a respeito do que nós estamos falando aqui. Agora, continuando aqui no texto, os estudiosos católicos, reverendo J.A. Fitmier, elucida o estilo dos escritos de São Lucas, a tradição que remonta ao período anterior de Irineu. Em 185, considera que Lucas, como escritor do terceiro evangelho, essa autoria era provavelmente atribuída a Justino, na metade do segundo século. O cânone Muratori atribui tanto ao terceiro evangelho como ao autor Lucas. A autoria lucana aos dois livros é largamente, apesar de não universalmente aceita pelos estudiosos modernos. Lucas pertencia aos círculos helenistas cultos, onde aprendeu a escrever com facilidade o bom idioma grego. Seus escritos revelam uma familiaridade com o método histórico dos seus dias, e o semiticismo, que destacam por todo o seu estilo grego moderno, são às vezes surpreendentes. Ele foi um escritor perspicaz, sensível, com habilidade para contar histórias e descrever cenas em seu evangelho. Foi descrito como o livro mais bonito já escrito. Seus dois livros constituem a história mais antiga da Igreja Cristã. O prólogo antimaçonita registra que Lucas escreveu o seu evangelho na Grécia, não era casado e morreu na Beócia ou Bitínia, com 84 anos. Porém, maiores detalhes sobre sua vida vêm das tradições ou lendas. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão José Vidal, seja bem-vindo aí nessa manhã, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente em nome de Jesus Cristo. Félix e esposa também, seja bem-vindo, que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja operando maravilhosamente na vida dos meus amados irmãos aí. Tiago Souza também, seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Valdina, Júlia, Andrade Gomes, seja bem-vinda. Marlene Souza também, todos sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Então, a morte e sepultamento de Lucas. A tradição católica, resumida por Mary Sharp, os relatos divergem quanto à forma da sua morte. Alguns dizem que ele morreu pacificamente na Beócia e outros que ele foi crucificado com Santo André em Patras ou Élida em Peloponeso, no período de 356 a 357. Constâncio II
enviou seus restos mortais de Tebas, na Beócia, a Constantinopla e o colocou na Igreja dos Apóstolos, construída logo depois. Disse que mais tarde a sua cabeça teria sido levada a Roma, onde está enterrada na Basílica de São Pedro. Em 1685, Dorman Neumann relata com segurança em seu livro A Vida e Morte dos Apóstolos Santos, que Lucas foi sepultado em Constantinopla, na grande e famosa igreja dedicada à maioria dos apóstolos. Jerônimo confirma isso ao escrever que Lucas foi sepultado em Constantinopla, cidade para a qual, no segundo ano de Constâncio, seus ossos, juntamente com os restos mortais de André, o apóstolo, foram transferidos. Visitei Tebas, na Grécia Central, onde, dentro do cenário da igreja, é possível ver o túmulo original de Lucas. É um sarcófago típico romano, esculpido em mármore pentélico branco, extraído das pedreiras de mármore não muito distante, ativas até hoje. Na igreja onde esse sarcófago é encontrado, há muitos sinais, registros e lembranças confirmando que, na verdade, foi neste antigo cemitério grego que Lucas foi sepultado primeiro. No entanto, as pessoas no comando da igreja parecem não saber do fato de que o corpo foi transportado para Constantinopla no quarto século. A cabeça de Lucas está enterrada em Roma, num altar elevado, com a frente voltada para o altar central, onde fica o túmulo de Pedro. Pouca atenção é dada a isso, já que a sua notoriedade é obscurecida pelos restos mortais mais amplamente divulgados de Pedro e de outros apóstolos localizados nas proximidades. Amém? Então nós aqui falamos sobre a vida do apóstolo Lucas e também da sua morte. E a gente coloca, verdadeiramente diante do altar de Cristo, diante da presença desse Deus maravilhoso, tudo que Ele tem feito na minha vida, na tua vida, nós também assim seremos lembrados, de uma forma ou de outra, Hoje nós temos como ser lembrado muito mais do que no passado. Esses registros que nós temos aí a respeito de vídeos, Se nós tivéssemos vídeos naquela época que os apóstolos morreram, hoje nós poderíamos ver eles falando, a respeito dessa obra tão linda, que é a obra das Sagradas Escrituras. Mas o que nós temos a respeito dos nossos apóstolos, da origem, da igreja, isso é bem satisfatório. E eu louvo e engrandeço a Deus que a cada dia Deus tem aí nos instruído, falado conosco a respeito, do sacrifício que nossos amados irmãos fizeram para que essa palavra chegasse até nós. Então que Deus esteja aí operando, maravilhosamente nas nossas vidas, nessa data de hoje, que Ele esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, e que o Espírito Santo do nosso Deus esteja aí operando, maravilhosamente nas nossas vidas, que nós não venhamos perder, essa noção de que o Espírito Santo de Deus tem nos impulsionado a pregar, a falar, a levar essa mensagem, Eu, na realidade, vejo os meus amados irmãos do outro lado aí da telinha, e tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho buscado aí a respeito de obra de Deus, eu creio que Deus tem aí
aquecido o coração de vocês, para que cada um aí de alguma forma venha aí explanar, de alguma forma venha aí estar levando essa palavra mais avante, né? E a gente precisa aí no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estar levando, né, essa palavra àquele que não conhece, aquele que está com dificuldade. Então que Deus esteja aí operando na tua vida e que nós sejamos aí, conforme diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3. Essa 1 Coríntios capítulo 3 é uma palavra assim tremenda. E primeira não, parece que, deixa eu dar uma olhada aqui, parece que é 2 Coríntios capítulo 3. É uma palavra abençoadíssima, que nós sejamos essa palavra que fala em 2 Coríntios capítulo 3, e que nós sejamos aí usados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida, amém? 2 Coríntios capítulo 3, ela diz assim, o apóstolo Paulo falando: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? E no versículo 2 ele fala assim, vós, está falando que eu e você, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O que ele está falando é que nós somos a Bíblia ambulante. As pessoas leem a Bíblia na minha vida e na tua vida. No versículo 3 ele diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com espírito, aleluia, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Então ele está dizendo nesse versículo 2 e versículo 3, que nós somos uma Bíblia ambulante, mas que não está sendo escrita mais com tinta, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, essas letras, elas estão escritas no nosso coração, para que as pessoas venham receber desse poder do Espírito Santo, porque quando nós pensamos em coisas boas, afetos, carinho, amor, a gente destina todas essas coisas ao coração, né? As coisas que vêm do coração. Então nós precisamos entender que Deus, Ele tem aí nos selecionado, tem nos chamado para que nós venhamos aí estar levando essa mensagem aos nossos amados irmãos e amigos, para que eles estejam recebendo do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então que venhamos que venhamos você, que venhamos nós a estar levando essa palavra, que venhamos estar recebendo essa palavra no nosso coração. Muitas vezes, texto que nós lemos, há dificuldade tão grande de ficar ali recebendo, de ficar ali lendo, e muitas vezes, amados irmãos, o que eu quero dizer a você, é muito fácil nós pregarmos as Sagradas Escrituras, falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, né? É muito fácil pregar as palavras do Senhor que tem ali coisas interessantes para nós falarmos, mas o apóstolo Paulo, ele, antes de falar tudo posso naquele que me fortalece, ele fala assim, eu sei estar batido, eu sei ser exaltado, eu sei padecer necessidade, passar fome, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então, muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que não nos interessa, mas aquilo que interessa a gente vai com toda a sede ao pote. Mas nós temos que andar por caminhos minuciosos. Por causa de quê que eu estou falando isso? Meu amado irmão, minha amada irmã, a gente olha para Eliseu, ele chega assim para com Deus,
E ele fala: se é o Senhor que tem me chamado, assim conforme Elias passa por ele e ele está arando a terra com as juntas de bois, e Elias lança a capa sobre ele e diz para ele assim: tu sabe o que eu te fiz, né? Ele fala: sei sim. O que Elias está fazendo com Eliseu? Está dizendo: olha, quando eu lancei a capa sobre ti, você agora será meu sucessor. Eu vou para o Pai, mas você continuará o trabalho que eu tenho feito. Mas você pode pedir o que quiser, que eu te darei. E ele fala assim: eu quero a unção dobrada que está sobre ti. E fala as Sagradas Escrituras que em vida Elias ele fez 7 milagres. E em vida Eliseu fez 13 milagres, porque ele pediu unção dobrada. Mas a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz e mais cortante do que espada de 2 gumes. E Deus, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando ele que faria, não faz na minha vida, na tua vida, fará sim, com toda certeza. Diz que estavam enterrando um jovem que morreu, mas naquele momento do enterro, Israel estava sendo atacado. E eles viram os inimigos, e quando viram o inimigo, o caixão que ele estava carregando, eles deixaram aquele caixão de qualquer maneira, porque já estava morto mesmo, e saíram correndo. Mas quando eles deixaram aquele caixão, eles deixaram o caixão sobre o túmulo de Eliseu. E quando ele caiu ali sobre o túmulo de Eliseu, aquele morto que estava dentro do caixão ressuscitou e também saiu correndo. Já imaginou tal coisa? Um milagre que Deus prometeu na minha vida, na tua vida, ele não ficará pela metade. Esse milagre ele virá, mas nós temos que andar por caminhos os quais Deus preparou para mim e para você. Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós precisamos entender que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Nós estaremos com o Pai na Jerusalém Celestial, pois Ele foi preparar morada para mim, Ele foi preparar morada para você. E hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Portanto, regozijemos e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amanhã nós estaremos falando sobre mais um discípulo do Senhor e nós estaremos falando sobre Lázaro. Lázaro, o Senhor é bom, né? Em todo o tempo, nosso Deus tem sido maravilhoso. Nós já estamos terminando, né? Nós falamos sobre morte, vida e morte dos apóstolos, esses mártires, né? Que foram aí abençoados demais pela presença do Senhor. Este é o livro que nós estamos vendo, né? E é um livro assim abençoadíssimo, sobre William Stuart McBirner, a fascinante busca pelos 12 apóstolos, né? E logo após nós estaremos trabalhando também com esse livro, John Foxe, o livro dos mártires. Então, nós estaremos falando sobre esse livro aqui e eu quero estar trazendo, né, sobre a vida sofrida dos nossos amados irmãos. A paz do Senhor Jesus, ao nosso pastor Daciel, que Deus esteja te abençoando, abençoando toda a família, trazendo aí paz, alegria, prosperando o caminho de vocês e saúde aí para sua sogra, amém? Então, por que pastor Carlos está fazendo isso? Hoje nós vivemos um mundo do imediatismo. A gente chega diante do Senhor, fala assim: olha,
eu cheguei hoje na tua presença e hoje eu já sou pastor, hoje eu já estou pegando o microfone no púlpito. Ninguém passa mais por um período, né, de aprovação. Eu lembro quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus, quantas vezes, amados irmãos, as pessoas ali na rua Antunes Maciel, em São Cristóvão, né, eu era da igreja de Nova Vida, as pessoas mijavam na porta da igreja, cagavam na porta da igreja. E todos os dias eu chegava antes de todos que estavam ali. Eu pegava aqueles baldes d'água, criolim, sabão em pó, lavava as portas da igreja, limpava tudo ali, empurrava aquela água suja para aquele ralo na beira da calçada ali no meio da rua, empurrava aquela água toda, limpava aquilo tudo, e aquilo ficava cheirosinho, limpinho. E quando os pastores chegavam, quando as irmãs, os irmãos chegavam, já estava tudo limpinho, tudo arrumadinho. Eu lembro que quantas vezes, amados irmãos, eu ficava na porta da recepção e a gente trabalhava, a gente limpava a igreja, a gente passava pano, a gente ficava na igreja até mais tarde. Então, tudo tem um aprendizado muito grande. Eu fui professor de escola dominical, eu fui diácono. Hoje as pessoas chega lá em cima, né? Como diz Romário, já chega, já quer sentar na janela. Mas nós tivemos, assim, no início de tudo, um aprendizado muito grande e nós fomos preparados para tal, né? Quantas situações nós passamos e nós vemos aqui a vida daqueles que deram a sua vida por amor ao Evangelho. Quantas pessoas morreram, a era dos mártires. Então, muitas pessoas foram martirizadas. As pessoas eram martirizadas assim, a troco de banana, né? E a gente precisa entender que se hoje em dia falasse com os cristãos de hoje, falasse, olha, você está vindo para Jesus, mas você vai morrer pelo Evangelho. Muitos falam, não quero saber de Evangelho, não quero morrer, não. Hoje em dia a gente já fala que tem vida, vida em abundância. Hoje em dia fala que vai dar carro, casa, e muitas pessoas não estão querendo vir, né? Sabendo que o Evangelho não é isso, né? O Evangelho, segundo Jesus, ele fala, aquele que vinha a mim, se não abandonar pai, mãe, irmão, irmã, se não amar mais a mim do que pai, mãe, irmão, irmã, esposa, filhos, e até do que a sua própria vida, não é digno de mim. Assim está dizendo a palavra do Senhor. Mas esse evangelho muitas vezes não é mais pregado. O evangelho hoje, muitas igrejas só vivem através de campanhas, né? É campanha que Deus vai te dar isso, campanha que Deus vai te dar aquilo. Na realidade, meu amado irmão, a realidade é nua e crua. Eu vi, tem uma pregação do pastor Marcos Feliciano, que ele fala o dia da aprovação. Meu amigo, eu já vi essa mensagem, essa pregação do Marcos Feliciano. Se você buscar aí na internet, tem. Eu já vi essa pregação mais de 5 vezes. E a primeira vez que eu vi essa pregação, como eu chorava igual criança. Ele disse que a esposa dele estava no banco de trás do carro e ela falava com ele, você é profeta de Deus, você é um homem de Deus. E quantas vezes você orou por filho morto dentro da barriga de algumas mães e os filhos voltaram a viver. Agora é tua esposa que está pedindo, é teu filho que está no meu ventre. Ora. E ele disse que Deus falava com ele assim, silêncio, é o dia da aprovação, é o dia da luta. Ele disse que nos Estados Unidos tinha uma senhora lá, que naquele tempo que ele usava aquele suspensório, né, que ele ficava com aquele suspensório assim, e o filho dessa irmã, ele via vários vídeos do pastor Marcos Feliciano, ele dizia assim, eu quero ser um pregador, quero ser um pastor. E quando de madrugada ela telefonou para ele e disse para ele assim, eu estou aqui no necrotério.
e meu filho está morto, gelado, em cima de um mármore frio. Eu estou te telefonando para você orar por ele e ele voltar à vida. E ele orou, e ele fala assim, você pensa que eu não orei? Eu orei. Mas Deus falou, shh. Muitas vezes Deus fica em silêncio diante das situações que nós estamos passando. Nem tudo é um mar de rosas. Nós precisamos aprender, nós precisamos crer que tudo que Deus tem prometido para mim e para você é uma vida eterna. E na vida eterna, sim, nós estaremos colhendo frutos de tudo que nós plantamos aqui. Mas nós precisamos entender que nesse mundo nós teremos aflições. Nem todos vão ser aqueles pastores que estão lá ganhando salários e salários, nem todos os pastores vão estar na mídia, nem todos os pastores vão estar aí com o carro do ano. Quantos pastores trabalham, quantos pastores têm aí derramado a sua vida? Eu tenho ouvido aí pastores a respeito de livros que eu leio, que a esposa fala assim, meu amado, você foi pregar naquela igreja, você trouxe alguma coisa para a gente fazer compra? E ele fala para a esposa assim, não, minha amada, eu não trouxe nada, porque o pastor daquela igreja, ele está passando mais necessidade do que nós, eu não trouxe nada. E eles choravam, e eles oravam, quando de repente batia na porta alguém para trazer uma cesta básica, para trazer alguma coisa para eles comerem. Muitos pastores têm passado por tantas situações, amados irmãos, têm dado a sua vida em prol do Evangelho. Quantos amados irmãos têm passado a mesma coisa? Nós precisamos entender que é uma busca incessante para que a obra de Deus, para que esse trabalho que muitos dos seus servos iniciaram, nós estamos dando sequência. Mas a vida não é um mar de rosas. Nós temos enfrentado a dificuldade. E se nós torcermos a Bíblia, ela sai sangue. De tantas pessoas que já morreram por amor do Evangelho. E as perseguições ainda continuam. E nós precisamos continuar lutando, clamando e falando, eis-me aqui, Senhor. Eu quero continuar meu chamado, aquilo que o Senhor colocou na minha vida para fazer. Eu quero dar minha vida em prol desse trabalho, desse Evangelho. Eu quero continuar pregando, eu quero continuar clamando para que as pessoas sejam curadas, para que as pessoas venham conhecer o Senhor mais e mais. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa dedicação. Então, muitas vezes, amados irmãos, quando não tem aí aquele reteté, aquele pula-pula, aquelas visões e revelações, as pessoas falam, Deus não está aí. Mas muitas vezes, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela diz assim, preste bem atenção, não despreze os dias das coisas pequenas. Deus fala que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E eu já tenho falado com vocês a respeito disso. A primeira casa foi pomposa, a segunda casa, as pessoas viam a segunda casa e falavam, nada disso é aparente do que nós vimos na glória da primeira casa. Eles viram a glória que os olhos puderam revelar. Mas agora Deus está falando da glória da segunda casa, Ele está falando a respeito do Espírito Santo. Ele está falando das revelações celestiais, mas ninguém quer ver uma coisa que está escondida. Todo mundo quer ver com os próprios olhos. Mas o poder do Espírito Santo de Deus, o Senhor, Ele está falando para a mulher samaritana. Ele está dizendo assim, os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito. Não é pelos olhos, não é pelo aquilo que você está vendo. Em espírito e em verdade. Nós precisamos entender
aquilo que Deus tem falado comigo, aquilo que Deus tem falado contigo. O poder de Deus não está naquilo que nós podemos ver, mas aquilo que Ele transforma dentro de você, na tua vida, na vida das pessoas que estão à tua volta. Deus, Ele fará, e Ele tem feito. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, ainda que meus olhos não vejam, eu continuo crendo. O Senhor, Ele fala para Dídimo, né? E Ele diz assim: olha, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creu. Porque Ele diz: se eu não ver a marca dos cravos na mão, se eu não ver o buraco dos cravos no pé, de maneira nenhuma eu acreditarei. Já imaginou tal coisa? Então Tomé, ele foi repreendido por Senhor Jesus. Ele falou: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então nós precisamos entender que tem muitos que creem por vistas, mas bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Eu tenho crido, eu tenho orado, eu tenho clamado. E nós temos ouvido falar de milagres, nós temos ouvido falar de Deus agindo. Nós temos aí na live conosco a irmã Marina Salles falando da Flávia. A Flávia está bem, estava com câncer. A tia do nosso amado irmão José Vidal, ela estava com câncer, foi curada. Recuperou o casamento. Então a gente fica feliz de Deus estar agindo com poder e grande glória. Então que Deus esteja abençoando os meus amados irmãos nessa manhã. Que Deus esteja operando maravilhosamente. E nós temos que ser essas pessoas que têm que procurar a Cristo e trazer a Cristo para dentro de nós, falar: Senhor, eu necessito, eu quero, eu busco, eu coloco meu coração em Ti. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje o pastor Carlos não vai dar aula dominical aqui nessa manhã. O pastor Carlos vai fazer um orçamento aí de trabalho e eu marquei com a pessoa 9 horas da manhã e nós estamos aí 8h28, daqui a pouco eu estarei indo de encontro a essa pessoa para ver um trabalho aí secular, porque ainda a igreja não consegue sustentar o pastor Carlos em tempo integral, amém? Então, pastor Carlos trabalha secularmente, trabalha de pedreiro, pintor, bombeiro hidráulico. Então, pastor Carlos tem que sair para buscar o pão de cada dia aí, amém? Então, fica na paz, todos os meus amados irmãos, um abração, uma boa terça-feira. E aqueles que puderem, nós estaremos às 19 horas aqui com o culto da família, estaremos trazendo uma mensagem aí de Deus para a tua vida, que Deus esteja operando em nós nessa manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, pela vida sendo dedicada, amado irmão, pela vida de cada amada irmã. Continue abençoando, derramando da tua graça, derramando do teu Santo Espírito e fazendo muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido e pensado. Então, Senhor Deus, opera o teu querer, opera o teu efetuar. Perdão, assim, Senhor Deus, nós te adoramos em espírito e em verdade. Seja conosco durante todo esse dia, Senhor Deus, protege, guarda e livra do mal a cada amado irmão, a cada amada irmã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações no Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos para todos os meus amados irmãos, e quero agradecer a presença de todos, também a presença dos amados irmãos aqui no Kauai. Nós estamos com mais de 2.300 pessoas, quase 2.400 pessoas. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Fica na paz, Deus abençoe.